de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11, a partir do versículo de número 33. Se você encontrou, por favor, ponha-se de pé, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11, a partir do versículo 33, amém? Diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vê como o amavam. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Deus soberano e amado, aqui estamos, Pai, reunidos nesta tarde de festa, porque o ciclo de oração desta igreja e a comissão de visita comemora, Senhor, décadas pelejando pela tua obra. Senhor, quero te pedir nesta tarde que clareie, que ilumine o meu entendimento, a minha capacidade de perceber aquilo que tu dizes, que os corações, Pai, que as pessoas que estão aqui, elas tenham o seu coração, o seu entendimento, a sua consciência cativa ao teu Espírito, que os meus lábios, Senhor, eles sejam dirigidos conforme a tua vontade, porque entendemos nesta tarde que ministrar a tua palavra é uma semeadura, que essa semente, ela não caia, Senhor, em um solo pedregoso, mas que ele caia em uma terra fértil e que ela venha prosperar, a florescer, a frutificar em toda a sua capacidade instalada. Te agradecemos em nome de Senhor Jesus. O seu ministério terreno. E quando nós olhamos as atitudes de Jesus, as ações de Jesus, nós vemos que essas ações, essas atitudes, elas produziam marcas. Produziam uma marca que podemos chamar nesta tarde a marca dos milagres. Porque cegos eram levados até Jesus e enxergavam. Paralíticos eram trazidos a Jesus e andavam. Mudos vinham até Jesus e falavam. Mas esse ministério terreno de 3 anos, ele também
Jesus olha para quem dá o recado, para quem entrega a mensagem e diz assim: diga lá que essa enfermidade não vai ser para a morte, vai ser para a glória de Deus. Nós temos uma tendência de ouvirmos aquilo que Deus nos diz e não conseguimos compreender aquilo que Ele nos diz. Porque se eu ouvir Jesus dizendo que é para a glória dele, eu imagino que Lázaro nem morre. Tem gente que pediria a oportunidade nessa festa para agradecer a bênção. E não quer agradecer, porque depois que acontecer o testemunho. Nós temos uma tendência de não entendermos aquilo que Deus está nos dizendo, ou melhor, interpretamos da forma que nos convém. Aleluia. Jesus te trouxe aqui nesta tarde para me dizer que algumas coisas já aconteceram na sua vida e você vem questionando Ele por aquilo que não tem acontecido ainda. Você não compreendeu o que Ele disse. Ele me trouxe aqui para me dizer: olha, minha filha, olha, meu filho, se eu não bater tempo, para que você está reclamando? Essa enfermidade é para a glória de Deus. Aí o evangelista João diz assim: Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. E eu amo a Bíblia porque ela é rica em detalhes. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais temos menos tempo. É a época do delivery. É a época da entrega do supermercado em casa. Há 20 anos atrás, ninguém abria esse supermercado para ter cliente entregando em casa. Porque a diversão da dona de casa era ir para o supermercado. Estamos vivendo um tempo que cada vez mais as horas parecem que se reduziram. Jesus tinha um ministério terreno de apenas 3 anos. Jesus estava caminhando para o fim deste ministério terreno quando acontece isso com Lázaro. E nós temos uma tendência, quando nós temos algo para concluir, de sermos práticos. Se fosse eu escrevendo, teria colocado assim: Jesus amava a família de Lázaro. Mas a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, a Marta e a Maria, sua irmã. Amava o que morreu, aleluia, o que iria feder. Amava o que estava nos pés dele, que esteve nos pés dele. E amava também aquela que estava preocupada com algumas coisas e que queria dizer a Jesus como ele deveria agir com quem estava aos pés dele. Sabe o que essa palavra quer dizer?
Nos reuniu aqui nessa tarde. Aleluia, sai de que sabe para que só para te dizer que ele não é como eu e você. Que recebemos uma notícia e saímos desesperados. Que a universidade nos acomete e a gente coloca a mão na cabeça e age baseado em imediatismo. Jesus, quando vê que a adversidade bateu na minha porta e na sua, ele não se desespera. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é. Aleluia. Ele disse: todo poder me foi dado, tanto na terra como no céu. Quem sabe quem é o reino de Deus, para onde vai, e aquilo que Deus tem com ele, não coloca a mão na cabeça errado, mas copia Jesus. A Bíblia diz que Jesus ainda se demora 2 dias. Dirige-se aos discípulos e ele diz que vai ter que ir lá onde Lázaro está. Mas antes dele dizer isso, ele diz assim: nosso amigo Lázaro está doente. Ele está dormindo. E nós vamos lá, eu vou tocar para ele. Quando os discípulos ouvem isso, alguém diz assim para Jesus: mestre, se dorme, vai ficar bom. E eles estão reproduzindo algo que a gente faz. Já prestou atenção que se alguém chegar com dor de cabeça onde você está, você diz assim: tome Neosaldina e vá dormir um pouquinho? Porque a nossa impressão é que o repouso cura. Mas os médicos também fazem isso. Porque se você chegar lá na UPA com uma virose, sabe o que ele diz? Muito líquido, antitérmico e repouso. Os discípulos ouvem e se dormem, vai ficar bom. Jesus olha para eles e diz: Lázaro morreu. E eu acho linda a paciência que Jesus tem com o crente. Jesus não está falando com gente de fora. Jesus está falando com discípulo. Jesus está falando com gente que viu o pão e peixe ser multiplicado. Jesus está falando com gente que viu o mundo falar. Jesus está falando com gente que viu o paralítico andar. Jesus está falando com gente aqui que viu gente da família andar depois de envelhecer. Jesus está falando com gente aqui nessa tarde que viu gente com câncer ser curado. Acho linda a paciência que Jesus tem. Porque eles não compreendem. Aí ele diz: ele morreu. Se fosse eu e você, a gente dizia: pelo amor de Deus. Acho linda a paciência que ele tem. Aí ele diz algo tremendo. Ele diz: mas foi bom que eu não estivesse lá. Sabe para quê? Para que vocês creiam. Está falando com discípulo, aleluia. Com gente que caminha com ele, aleluia. E ainda não crê nele. Ai, de graça, tem gente que está caminhando com Jesus há 15 anos e ainda não entende dele a narração. Melhor quem entender a Jesus não consegue compreender ele a sóbria, ridículo como na fácil. Ele não consegue entender que o agir de Deus é diferente do meu agir, do seu agir. Lázaro morreu, mas foi bom que eu não estivesse lá, para que vocês creiam. Aí a Bíblia diz que um discípulo chamado Tomé, que significa gêmeo, dídimo no grego, que significa gêmeo, diz aos seus discípulos: vamos morrer com ele, vamos lá para morrer com ele. Tomé, gêmeo, dídimo, gêmeo. Gêmeo de quem?
Algumas vezes meu e seu. Algumas vezes meu e seu, porque algumas vezes somos parecidos. Mas quando eu olho para esse homem chamado Tomé, eu vejo que a caminhada desse homem com Jesus hoje, nos nossos dias, tem até uma marca negativa, muitas vezes, entre a gente quando conversamos com alguém. Porque quando nós dizemos que Jesus vai fazer e aquela pessoa não acredita, a gente diz assim: eita, crente Tomé. Não é? Uma vez eu fui no trabalho, e o irmão disse assim: aqui tem Tomé. Já escutou essa expressão? Mas quando eu olho para esse homem chamado Tomé, que eu não tenho ele como alguém covarde, quando eu analiso ele, eu vejo que aqui, esse versículo, ele me mostra no versículo 16 que esse Tomé, ele tem uma característica que muita gente que tem fé não tem. Ele tem coragem. Mais do que coragem, ele tem atitude. Porque tem gente que até tem coragem, mas não tem atitude. Tem gente que tem muita fé para profetizar sobre a vida de outras pessoas, mas que tem. Tomé não está dizendo: vamos receber presentes com ele, vamos ser honrados com ele, vamos para a festa com ele, porque isso junta a gente. Festa, presente, honra, junta a gente. Quando nós somos honrados, vamos ser honrados nem que a gente convida a família para ir. E não vamos hoje, o pastor vai apresentar o evangelho. Traz a família toda. Não é assim? Vamos hoje, olha, eu vou ser dirigente da comissão de visita, você vai apresentar. Traz a família toda. Eu só não vi as pessoas trazerem gente quando vão ser apresentados para ser zelador. Vamos hoje, você não precisa ser zelador da igreja. Não. Porque o que junta a gente é aquilo que traz honra, que traz honra. Tomé não está dizendo vamos festejar com ele. Tomé está dizendo vamos morrer com ele. Aleluia. 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 Tem gente aqui nessa tarde, aleluia, sóbria, que já viveu momentos de adversidade, aonde a sua fé, dentro da sua fé, foi feito um buraco, aleluia, sóbria. E isso trouxe uma marca negativa. Mas uma coisa que você sabe é que você tem coragem. Porque um dia você levantou a mão para morrer por ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Estamos negando a nós mesmos todos os dias. Tome a sua cruz. Siga-me. Não sou eu que vou na frente. É ele que vai na frente. Aonde ele entra, eu entro. A conversa que cabe ele, filho. O lugar que tem a presença dele, dá para me ficar, dá para me estar. Porque afinal de contas eu quero que a minha oração ela tenha efeito. Vamos morrer com ele. A Bíblia diz que Jesus ele vai, e quando ele vai chegando naquele lugar, alguém vai dizer a Marta que Jesus escolheu. E eu observo que a presença de Jesus é algo que é impossível não ser notado, não ser percebido. Eu não estou falando do varejo de poucas pessoas perceberam. Quando Jesus está presente, a coletividade sempre
Jesus, ele vai, atende a quem necessita. Isso é. Quando a presença de Jesus é percebida, a Bíblia diz que alguém vai dizer para Marta, quando ela chega onde Jesus está, ela diz: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto tu pedires ao Pai, Ele me concederá. Marta está tendo uma atitude bem parecida com a minha e a sua. Ela acredita que se Jesus estivesse, as coisas podiam ter sido diferentes. Ela acredita que Jesus podia ter interferido com sua presença ali no curso das coisas. Jesus disse para ela que ele há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia. E ele está falando do futuro. Às vezes vivemos momentos que nós acreditamos que o passado poderia ter sido diferente. Que quando ele faz promessas, o futuro ele pode ser promissor. Mas o momento é tão difícil que nós não conseguimos ver que esse mesmo Deus ele tem poder sobre o presente, sobre as coisas que estão acontecendo. Talvez você tenha chegado aqui nesta tarde e você esteja vivendo um momento difícil, onde você sabe que ele pode mudar o futuro. Mas que no presente, quando você sai muitas vezes dentro da igreja, você não consegue ver. Ele te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, aleluia, que o governo da terra está nas mãos. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que você não faz, ele faz. Aonde você não entra, ele entra. Aonde você não age, ele age. Marta vai chamar Maria, e quando Maria chega, ela vai dizer exatamente a mesma coisa que Marta disse. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu vejo Maria repetindo algo que Marta falou. E Maria era alguém que esteve aos pés de Jesus. E eu consigo observar que tem coisas que contaminam mais a gente do que Coca-Cola, do que sarampo, pessimismo, falta de fé. Ande com quem tem fé, que você quer ter mais fé do que essa pessoa. Ande com quem crê que Jesus ele age.
Jesus vai dirigir-se ao sepulcro. E a Bíblia diz que ele diz: tirai a pedra. Eu já estou no caminho. Tirai a pedra. Será que Jesus não podia dizer pedra, sai e afastar milagrosamente? Será que Jesus não podia ter feito aquela pedra flutuar no meio? Mas quando eu olho esse trecho, eu observo que todas as vezes que Jesus ele podia se recorrer a meios humanos, ele não se recorria a meios divinos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas espiritualizam tudo, colocam tudo dentro de um saco e não entendem aquilo que colocaram. Sabe o que essa palavra quer dizer nesta tarde? Aquilo que é para você fazer, faça. Porque aquilo que é para ele fazer, vai fazer. Os 99% dele ele faz. Agora o teu 1%, arregaça as mãos e faz. Tira a pedra. Marta diz assim: já chega lá. E quem está dizendo que Lázaro chega lá não é alguém de fora, é a irmã de Lázaro. E a gente tem dificuldade de sentir mau cheiro em quem a gente ama. Em quem a gente gosta. Percebemos o choque da filha do vizinho e não olhamos a saia da nossa vida. Percebemos as companhias do filho da irmã, mas não percebemos as companhias do nosso filho. Temos essa dificuldade de sentir mau cheiro nas pessoas que nós chamamos. Marta é irmã de Lázaro, mas ela está dizendo: olha, cheira mal. Jesus diz: tire a pedra. Aleluia. Eu tenho problema com o mau cheiro. A gente não gosta. Se você está bêbado no seu lado, fedendo muito, você muda de lugar e diz: irmã, vem pra cá, que isso vai embora. Cada vez que o bichinho fala, eu tomo, parece que eu bebi uma dose de cachaça. Aí Jesus não está dando essa vida. Mas a gente se arrepende muitas vezes, porque a gente tem dificuldade de lidar com o mau cheiro. Jesus diz: tire a pedra. Ele não tem dificuldade de lidar com aquilo que está fedendo aos teus olhos e aos seus olhos. Aleluia. Você não pode nem chegar mais perto do seu marido por causa da catinga da cachaça, mas Jesus vai abraçar o seu marido com a graça dele e a misericórdia. A gente tem essa dificuldade. É bexiga, toda pedra removida. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, ele está com os pés atados, as mãos atadas e o lenço sobre a cabeça. E quando a gente vê alguém com as mãos e os pés amarrados, a gente está toda atada. E tem uns que dizem: até assim não tem jeito. O negócio aí é que o fulano está todo enrolado. Talvez você tenha chegado aqui nessa tarde bonita, cheirosa, arrumada, perfumada, mas você tem olhado para alguém e tem ali que não tem jeito, está todo. Entenda uma coisa nessa tarde: não existe estado de aprisionamento ou de afastamento que Deus ele não fale dentro da consciência do homem. Às vezes nós queremos mudar as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Achamos que brigando resolve, achamos que gritando resolve, achamos que cantando, Senhor, até quando resolve. Não é do seu jeito.